tê-los conosco, que você se sinta em casa e que o Senhor fale poderosamente ao seu coração. E depois de algumas semanas, nós vamos voltar ao livro de Eclesiastes, hoje no capítulo 7, Eclesiastes capítulo 7, nós vamos ler a palavra do Senhor do verso 1 ao verso 14, de Eclesiastes, um livro que tem falado assim profundamente ao nosso coração, tem mudado a minha perspectiva da vida. Confesso que tenho ficado surpreso a cada capítulo, a cada lição, a cada ensinamento. E eu comecei a perceber que Eclesiastes foi um livro que Deus permitiu ser escrito para que tudo o que acontece na vida do homem pudesse estar registrado. Porque Salomão viveu tudo, todas as coisas. Qualquer coisa que o homem possa imaginar, Deus concedeu que este homem vivesse e registrasse nesse livro, para que nós então pudéssemos temer ao Senhor e pudéssemos saber como viver uma vida melhor diante do Senhor, aonde Ele também faz a dinâmica de uma vida sem Deus e uma vida com Deus, onde Ele mostra a trajetória de um homem sem Deus e quais são os caminhos que levam este homem sem Deus, e também uma perspectiva de pensar na presença de Deus, nas dádivas de Deus para este homem. E eu quero então ler aqui o capítulo 7, do verso 1 ao verso 14. Acompanhem comigo, vou ler o texto, os irmãos acompanhem. O texto diz assim: melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração do sábio está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato, pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isso é vaidade. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais diga, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança, e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera em que Deus fez tanto estes como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Feche seus olhos, peça ao Senhor que fale ao seu coração. A palavra do Senhor é suficiente, a palavra do Senhor é viva e eficaz. Então peça ao Senhor que fale com você nessa noite. Deus, obrigado pela sua palavra, Senhor. Palavra que tem nos direcionado, que tem nos conduzido. E que o Senhor fale mais uma vez ao nosso coração. Que aquilo que vamos aplicar na nossa vida venha do trono da sua graça, que a minha boca se cale e o seu poder se manifeste nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos uma problemática nos últimos anos. Quando surgiram os coaches motivacionais. Sei que muitos irmãos aqui já foram, já participaram, já ouviram, mas eu não tenho como não trazer isso como algo ruim para a nossa sociedade. E vocês vão entender por quê.
a perspectiva do coach motivacional, ela vem com uma ideia de autoconfiança, aonde o homem ele é exaltado a ter uma confiança em si mesmo, no seu potencial, em elevar o seu potencial, em conquistas particulares, em conquistas aonde ele agora tem uma nova perspectiva. Então a dor, o sofrimento, as coisas ruins, elas não fazem parte mais da sua vida, e você agora vai em busca de grandes coisas. Os coaches, eles têm uma capacidade de levar as pessoas a uma busca de conquista individualizada, onde há um crescimento individual de cada indivíduo. O coach também, ele tem uma ideia de alta performance. Então você sai de uma vida básica e agora você vai viver em alta performance, em todas as esferas da sua vida. Em suma o coach quer levar as pessoas e dizer a elas que elas podem ter sucesso. E um sucesso que não depende de nenhum fator externo. A ideia coach o sucesso depende de você. Vá e faça, e você vai conseguir. Essa é a palavra de um coach motivacional, onde, já disse isso aqui outras vezes, irmãos, muitas pessoas ouviram palestras, pagaram por palestras, foram a encontros, e muitas delas, de alguma maneira, tomaram uma injeção de ânimo ali, fizeram alguma coisa, e tomaram alguma postura, e se moveram de alguma forma, e passaram até a viver uma vida humana debaixo do sol, desconsiderando a Deus, melhorzinha. Mas a ênfase do ensinamento coach desconsidera tudo aquilo que Deus considera. Porque a vida do homem, ela é feita de coisas boas e de coisas ruins. Nós acabamos de orar aqui por um momento de partida. E o momento de partida, ele não é o melhor de todos. A partida, ela é dolorosa. Nós também nos alegramos com a chegada. Nós nos alegramos com a cura, mas, observem, se você se alegra com a cura, é porque antes da cura teve que ter o quê? O que teve antes da cura, gente? Doença, enfermidade, luta, batalha. Nós não podemos desconsiderar que Deus tem uma trajetória para a vida humana, onde Ele estabelece todas as coisas, e nessa caminhada nós temos alegrias e tristezas. Nós temos conquistas e perdas. E Salomão, ele vem em toda a sua trajetória, e desde o primeiro capítulo deste livro, mostrando várias situações da vida, aonde quando você olha para o mundo e olha para a sociedade, apenas debaixo do sol, desconsiderando o poder de Deus, desconsiderando os feitos de Deus, desconsiderando aquilo que o Senhor estabeleceu na sua infinita grandeza, a vida é vaidade, correr atrás do vento, bolha de sabão, algo bem bonito, que é visível aos olhos, mas quando tocada ela se desfaz. É o vapor que sai da boca num frio, bem frio, e agora Aracruz está podendo fazer isso, né? Nós estamos privilegiados no friozinho, para quem gosta. E você solta o vaporzinho ali de manhã, mas esse vapor é uma fumaça que sai e ela some. Salomão começa a tratar de coisas da vida, de vaidades da vida, de conquistas da vida, e quando nós olhamos aqui o capítulo 6, antes dele tratar aqui alguns conselhos para uma vida melhor, conselhos para a vida, o que ele vai fazer aqui no capítulo 7, ele falou no capítulo 6 sobre um abismo que encontra-se um homem sem Deus. Ele trouxe no capítulo 6, antes de trazer os conselhos que nós acabamos de ler, ele olhou para o capítulo 6, ele escreveu esse capítulo mostrando que há um abismo, aonde o homem sem Deus não consegue desfrutar de nada que ele possui. Olha como que Salomão
é preciso ao trazer a soberania de Deus. A pessoa ela tem posses, ela tem as coisas, e ela não pode desfrutar. E ninguém pode tirar essa pessoa desse abismo, porque só quem pode tirar ela é o Senhor. Mas ela está desconsiderando aqui o Senhor. Sem o Senhor, esse abismo não tem nem fundo, é um negócio que vai embora. E ninguém pode tirar de lá. Nesse abismo sem Deus, também há insatisfação. Um homem totalmente insatisfeito. Nada pode preencher o vazio que tem dentro dele, é um abismo. Mas ele trabalha um abismo também de perguntas que não têm respostas. Então olha que interessante, antes de Salomão começar a dizer como é que a vida funciona e alguns conselhos para que nós pudéssemos viver a vida de maneira mais agradável, de maneira melhor, de maneira mais proveitosa, ele disse assim, cuidado porque tem um abismo que se o Senhor não te tirar de lá, ele é um buraco sem fundo, um buraco de insatisfação, um buraco de perguntas que não têm respostas, um buraco de você pode ter o dinheiro que você tiver, você nunca vai conseguir usufruir desse dinheiro, você nunca vai conseguir usufruir da saúde, pode ser o cara mais saudável do mundo, pode ser a pessoa de mais sabedoria do mundo, se você estiver neste buraco sem Deus, você não tem nada, e você não pode sair de lá. Então depois de tratar isso, e a gente viu no capítulo 6, e eu gostaria muito de recordá-lo, mas depois você pode assistir, nós temos lá na nossa página do YouTube, e você pode pegar ali para que você conecte isso de maneira mais eficaz. Salomão agora, ele começa a trazer alguns conselhos, e eu queria trazer aqui 2 conselhos nessa noite, para que nós possamos caminhar numa vida melhor, uma vida onde nós vamos considerar tudo que Deus fez e tudo que Deus faz, onde nós vamos considerar a soberania de Deus em todas as coisas. E a primeira lição que ele traz para a gente, o primeiro conselho, é que o melhor, aquilo que é melhor para o homem, nem sempre é agradável aos olhos. Olha que interessante, você vai observar do verso 1 ao verso 8, Salomão vai utilizar a expressão melhor é, por 6 vezes. 6 situações que Salomão faz um comparativo. E o interessante é que, à primeira vista, ou se nós observarmos aquilo que ele compara, você vai perceber o seguinte, você acha que é melhor ir numa festa ou ir num velório? É melhor ir aonde, irmãos? É muito melhor ir na festa. Salomão está ficando doido. Salomão está com um problema. É melhor você ser um homem de boa reputação, mesmo que você seja pobre, ou é melhor você ser um rei? O que você prefere? Pode ser sincero, irmão. O que você prefere? Ué, nós estamos com um problema aqui nessa caminhada, se nós olhamos para a vida, sem considerar aquilo que Deus constrói, como Deus constrói, e qual é o proveito das coisas que aos nossos olhos não são tão boas. Não são tão boas. Por exemplo, quem quer ir para o céu? Dá um tchauzinho assim, quem quer ir para o céu? Quem quer morrer agora? Ó, tem umas 3 mãozinhas aí que falam assim, eu tô indo, se precisar eu vou agora. Quem quer para o céu? Quem quer morrer agora? Esconde a mão. Marra a mão. A morte é vista como algo ruim. Quem de nós considerou a morte como algo bom? Qual ser humano acorda de manhã e fala assim, ó, se eu morrer hoje está perfeito. É sim, tá, irmão? Porque Paulo vai dizer que melhor é viver do que morrer. Mas qual é o propósito da vida que Paulo vai dizer que é melhor viver? É para que ele possa então cumprir os planos de Deus e os propósitos de Deus. Porque se nós formos olhar que depois da morte nós encontraremos a salvação e a vida eterna, melhor é viver do que morrer, irmãos? Morrer, mas ninguém quer. Ninguém quer. Porque nós temos um problema com o que é melhor. E nós estamos numa sociedade mergulhada
numa filosofia coach, motivacional. As igrejas estão mergulhadas numa teologia coach motivacional. Os cultos precisam ser mais vibrantes. As mensagens precisam ser mais eloquentes. Os trabalhos precisam ser mais notórios. E nós desconsideramos o momento em que a igreja precisa, às vezes, dobrar os joelhos, colocar pano de saco, cinza na cabeça e chorar. E lamentar diante do Senhor. Pelo pecado de um irmão, pelo nosso próprio pecado, pela alma perdida. Então, observe que Salomão vai começar a dizer assim, olha, tem um negócio que é muito melhor. Tem algo que é melhor. E ele começa dizendo assim, olha, melhor é a boa fama do que um unguento precioso. Observe isso aqui. Ele diz que é melhor ser famoso do que ser um rei. Esse unguento que ele traz aqui era o óleo mais caro de ungir reis. Era o óleo que ungia reis. E ele está dizendo assim, olha, esse óleo que é o melhor de todos, é o mais caro de todos, não vale nada se esse rei não tiver uma boa fama. Ele completa esse verso dizendo o seguinte, o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Quando ele trata essa questão da morte e o nascimento, ele vai fazer uma conexão com o dia da morte, ele é muito melhor para aquele que viveu uma boa fama. Aquele que conseguiu ser alguém que não deu vexame na vida, que conseguiu, independente da sua classe, independente da sua questão financeira, independente do lugar onde mora, independente da sua cor, da sua raça, independente do seu credo, ele foi uma pessoa que viveu com integridade. E então, essa pessoa que vive com integridade, ela agora pode morrer em paz, e o dia da sua morte é melhor do que o dia do seu nascimento. Porque quando nasce uma criança, você pode dizer como vai ser a vida dela? Pode, irmão? Você tem condições de dizer como vai ser a vida dela? Mas quando você morre, as pessoas viram para o seu caixão e dizem assim, mas era uma pessoa tão boa. É ou não é? Mas era uma pessoa tão doce. E às vezes nem era. Porque morreu. Tem uns que você tem que vir conferir para ver se morreu mesmo, gente. Então ruim que é. Mas percebe que quando morre alguém que dá testemunho, a sua morte fala. Vocês já tiveram num velório assim? Nós tivemos um aqui há pouco tempo. E eu dei testemunho disso aqui na igreja. Quando o velório fala, irmãos, quando o velório manifesta a glória de Deus, Salomão está dizendo assim, olha, é muito melhor você ter uma boa fama, é muito melhor você ter um bom testemunho do que você ser um rei e ter o unguento mais precioso da sua vida. Mas ele não para por aí, porque os 3 primeiros versos ele vai tratar uma ideia de vida e morte. No segundo verso ele vai dizer assim, então é melhor ir à casa onde há o quê? Luto, do que ir aonde? A casa que há festa. Isso para nós parece inconcebível. Porque ninguém chama o outro e se arruma e fala assim, ei, vamos no velório, bora, junta a família aí e nós vamos no velório. Mas de quem que é? Eu não sei não, só vamos no velório. Ninguém faz isso. Mas se alguém chamar você para ir numa festa, olha, aí isso é uma coisa da década de 80, talvez década de 90 para baixo. Né? Quem não entrou numa festinha de penetra? Já entrou numa festinha de penetra? Eu já comi uns bolinhos de penetra já. Eu já comi. Né? Estava aberto lá, é aberto, todo mundo está lá, vamos lá comer um bolinho. Você é parente de quem? Do noivo, quem é o noivo? Sei lá. Isso é coisa da década de 80, irmão, isso não existe mais não. Né? Hoje não tem condição de fazer isso mais não, as regras são mais severas, né? Antigamente não, e a gente ia lá comer aquele bolão quadradão com tortinha de sardinha, aquilo era uma maravilha, com kisuke de laranja, de morango, e ninguém barrava a gente entrar numa festinha. Então você chamava o colega, vamos na festinha, vamos lá na festa, mas ninguém chama o outro, vamos no velório. Mas olha que interessante, Salomão está fazendo uma conclusão aqui a respeito disso. Por que ele está dizendo, será que o que ele quer dizer é que uma festa então não é boa, e que um velório é que é bom? É isso que ele quer dizer aqui, irmão? Não. Salomão está dizendo que quando nós chegamos num velório, nós vemos o fim de todo homem, nós passamos a
considerar a nossa vida. Como nós vivemos, como nós produzimos, como nós andamos e como está o nosso relacionamento com Deus, porque aquele lugar, um dia, vai ser nosso. Se você nunca foi num velório pensando que um dia aquele lugar vai ser seu, você pode começar a pensar. Porque os coaches estão trazendo uma ideia que parece que você não vai morrer nunca. Você vai ficar para a eternidade. Só que não é assim. Então Salomão começa a dizer assim, olha, então pensa comigo, a boa fama, ela é muito boa porque no dia da morte você então olha, as pessoas olham para você e elas então vê um bom testemunho, e quando você vai nessa casa onde há luto, você então começa a refletir na vida e você começa a pensar e dizer assim, olha, o meu fim também é ali, este é o meu fim. E você então começa a refletir na maneira como você vive. Mas ele torna a dizer agora sobre alguma coisa que não é tão legal para a gente, porque ele vai dizer no verso 3, que melhor é a mágoa, ou melhor é a tristeza, do que o riso. É melhor o momento de tristeza, de mágoa, é melhor aquele momento de contrição, do que um momento de euforia, um momento de riso. E a gente torna a pensar, irmãos, como que Salomão pode dizer um negócio desse? Porque rir é bom demais. Um momento de alegria, um momento de festa é muito melhor. Mas ele vai dizer algo precioso, porque ele diz assim, olha, porque com a tristeza do rosto se faz o quê? Melhor o coração. Aí o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 12, no verso 10, Paulo vai dizer assim, olha, quando estou fraco é que sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa aonde? É na fraqueza. Na fraqueza nós temos o aperfeiçoamento. Irmãos, nós crescemos nos momentos de batalha. Nós crescemos nos momentos de dor. Nós crescemos nos momentos de angústia. Nós crescemos no momento da adversidade. Nós crescemos quando nós estamos enfrentando as nossas maiores batalhas. E quando você vence a batalha, você é um vencedor. As pessoas estão querendo ser vencedor sem lutar batalhas. As pessoas estão querendo conquistar sem ter nenhuma dificuldade na vida. Salomão então vai dizer assim, olha, a tristeza, a mágoa, ela aperfeiçoa a gente. Ela faz você refletir na vida, ela faz você refletir nos relacionamentos, ela faz você refletir na circunstância. A mágoa ela é muito importante para que você então possa considerar aquilo que Deus tem a realizar, aquilo que Deus tem feito e realizado, e os planos e propósitos de Deus na nossa vida. Então ele vai fechar o verso 4, tratando então dessa ideia da morte nesses 3 primeiros versos, então ele vai dizer que o coração do sábio está onde? Onde que está o coração do sábio? Na casa do luto. Ele vai dizer assim, olha, se você é sábio, você vai considerar os momentos de tristeza, você vai considerar o momento da morte, você vai considerar os momentos de dor, você vai considerar os momentos de batalha. Isso é vivido com sabedoria. Apenas os sábios conseguem considerar essas coisas. Um grande conselho para nós, porque nós estamos fugindo de problemas. Nós estamos fugindo de coisas ruins, nós estamos fugindo de mágoas, nós estamos fugindo de conflitos, nós estamos fugindo daquelas coisas que podem nos dar algum tipo de trabalho. E Salomão vai dizer assim, não é desse jeito. Melhor é você ir na casa onde há luto. Melhor é quando o seu coração está passando por uma situação e um problema. Por isso Tiago vai dizer o seguinte, tende por motivo de toda alegria, olha como é que Tiago parece controverso, mas não é, considerando o que Salomão está ensinando, tende por motivo de toda alegria passar por várias provações, porque a provação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz o quê? Perseverança, tem que confirmar, tem que passar. Nós não vamos viver uma vida só de alegrias, nós não vamos viver uma vida só de festas, nós não vamos viver uma vida só de risos, nós vamos viver vidas de dor também, nós vamos viver momentos de luto também, nós vamos viver momentos de mágoa também, nós vamos viver momentos de tristeza, e nós precisamos considerar isso. Irmãos, quando alguém
numa sociedade em que vivemos, passa por uma depressão, e ontem, irmãos, a palestra de ontem foi tão preciosa, porque a gente percebeu aqui que é possível sair de qualquer circunstância ruim. E é muito interessante porque, apesar de Salomão dizer que melhor é estar na casa do luto, ele não manda a gente ficar lá, não. Esse não é o lugar, a gente não tem que permanecer lá. Ele está trazendo uma ideia de consciência. Ele está trazendo uma ideia de que a sabedoria, ela é aperfeiçoada, o homem é aperfeiçoado quando estamos nesse momento de luto e de dor. Mas nós podemos sair de lá. Agora, quando uma pessoa chega na sociedade de hoje e diz assim, estou com depressão, as pessoas dizem o quê? Isso é frescura. Para com isso. A pessoa não pode mais sentir dor. A pessoa não pode mais ter luto. E não sei se vocês têm visto velórios, porque como pastor a gente tem que ir, né, em velório. Às vezes eu vou em velório de pessoas não crentes, e perdeu-se a reflexão, perdeu até o choro, irmãos. Tem velório que não se derrama uma lágrima. Mas Salomão falou isso nos versos anteriores, dos capítulos anteriores, de um homem que tem muito dinheiro, mas que não tem ninguém que vai chorar por ele no caixão. Nós estamos vivendo essa realidade hoje. Pessoas que transbordam aí numa vida secular, mas quando morrem, não tem ninguém para chorar no caixão dele. Pastor Toninho falava que nós precisamos ter pelo menos 4 amigos. E sabe para quê? Carregar seu caixão. Irmãos, eu já carreguei muito caixão. De gente que eu nem conheço. Porque não tinha quem carregasse. Nós precisamos fazer uma reflexão. É reflexão para a vida. Quando nós olhamos a casa do luto e nós consideramos ela, nós conseguimos então viver uma vida melhor. Nós conseguimos desfrutar da festa melhor. Nós conseguimos desfrutar daquilo que o Senhor tem nos dado de maneira mais preciosa, quando nós consideramos as coisas difíceis. Só que agora ele vai mudar um pouco a temática. E no verso 5 ele vai dizer assim, olha, melhor é ouvir o quê? Repreensão do sábio, do que ouvir a canção do insensato. Preste atenção nisso. Ele olha para uma sociedade e ele está dizendo assim, olha, as pessoas não estão repreendendo ninguém. Quando repreende, as pessoas não querem. Salomão diz assim, é muito melhor ouvir a repreensão. Você já foi repreendido? Alguém já chamou sua atenção? Quando o pai disciplina o filho gosta? Não gosta. Quando nós olhamos para o autor aos Hebreus, no capítulo 12, ele vai dizer que a repreensão, ela tem num primeiro momento algo que parece ruim, mas depois aquilo aperfeiçoa a gente. Nós estamos numa sociedade que não aceita a disciplina, que não aceita a repreensão, que você diz para a pessoa e fala assim, olha, isso não pode, a pessoa, mas eu quero. Você olha para uma pessoa e diz assim, filho, não vem para esse caminho aqui, não, mas o caminho que eu vou fazer é esse. Filho, olha, cuidado com o lugar que você anda, cuidado com as coisas que você fala, cuidado com aquilo que você ouve. E as pessoas, não, eu quero fazer assim. Por outro lado, você tem pessoas aplaudindo. Salomão diz assim, olha, tem pessoas aplaudindo. Tem pessoas que você vai por aquele caminho e as pessoas vêm e falam assim, isso aí, esse é o caminho. Você dá as suas opiniões com respeito à vida e as pessoas estão aplaudindo, mas aquelas opiniões são totalmente contrárias àquilo que Deus estabeleceu. A repreensão nunca é gostosa, irmãos, não é verdade? Quando alguém vem e repreende você, quando alguém vem e fala assim, olha, puxa, você fez errado. Quando alguém chega para você e fala assim, você não devia ter feito assim. Naquele primeiro momento você toma um choque, você tal. Mas Salomão diz assim, olha, é melhor ouvir a repreensão do sábio do que os aplausos do perverso, do insensato. Irmãos, nós estamos cheios de aplausos. Aplausos de atos errados. Aplausos de vida completamente fora do caminho do Senhor, das ordens que Deus estabeleceu. Salomão diz assim, esse não é o melhor.
E ele usa aqui uma ideia de um crepitar de espinhos debaixo de uma panela. Talvez você tenha lido isso e fale assim, o que é isso? Não sei o que é isso. Mas isso eram arbustos que tinham espinhos na época, e eles colocavam aquilo como lenha, aquela lenha mais fina para poder acender logo o fogo. E quando colocavam esses arbustos, esses espinhos estalavam. Só que eram coisas assim, ó, rápidas. O espinho estalava, acendia o fogo, pegava aquele fogo ali rapidinho, o espinho tac, 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 estalava os espinhos, de repente ele parava. Porque acabou. Foi só um combustível para acender uma fogueira. Foi só um combustível para fazer com que o fogo pegasse rápido. E ele diz assim, olha, os aplausos são como esses espinhos, eles queimam rapidinho. Porque quando alguém aplaude uma coisa errada que você faz, quando você cai no buraco, o insensato vai lá tirar você de lá? Vai, irmão? Não vai, não. Ele olha para você lá no buraco e fala assim, ei! É assim que o insensato faz. Por isso ele diz, é muito melhor. Você tem alguém que te corrige? Você tem alguém que chama a sua atenção? Se não tem, busque do Senhor. Se você não tem ninguém que chama a sua atenção, fala, Senhor, me ajuda, Senhor, eu estou entregue. Porque Romanos capítulo 1, o Senhor Deus entregou os homens às suas paixões e concupiscências. E quando Deus entrega o homem, irmãos, não há quem o tire do lugar onde Deus o colocou. Nós vamos ver um pouco mais disso aqui daqui, mais para frente. Então pense comigo. Salomão está dizendo que existe um lugar melhor. E aí ele começa a dizer, então, no verso 7, ele diz assim, olha, verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, olha que interessante. E o suborno corrompe o coração. Mas, ou melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. O verso 7, ele está como se Salomão estivesse traçando um plano de fundo, e ele está colocando aqui um lugar de corrupção, ele está colocando aqui um lugar onde ele vê que a opressão, ela é capaz de deixar o sábio louco, a opressão, ela deixa aquele sábio desnorteado, e a ponto até de oferecer o suborno. E o suborno é para que você conquiste coisas fáceis. Então, pensa comigo, suborno é assim, né? Você quer, vai lá na prefeitura, e aí você quer que faça alguma coisa lá na sua casa, no seu terreno, vou falar aqui dessas coisas que são mais fáceis de entender. E aí você vai para aquela pessoa responsável e faz o quê? Eu vou te dar um troco. Para quê? Na cabeça dele, ele não quer fazer nada errado, gente, presta atenção. Na cabeça dele, ele não quer fazer nada, ele quer seguir o trâmite correto, ele quer seguir as coisas como elas são, mas ele está pagando alguém para ir lá e passar aquilo na frente. Ele está pagando alguém que vai ser corrompido pelo dinheiro para dar um jeitinho. Aí ele vai dizer o seguinte, olha, melhor é terminar bem do que começar bem. O começo nem sempre é bom. Quando você começa uma obra, você começa fazendo o quê? Quem já fez obra aí? Quem já viu uma obra? Quando você começa uma obra, você começa fazendo o quê? Cava buraco. Bota a ferramenta lá na terra e cava buraco. O princípio você não vê nada, gente. Aí, dependendo do lugar que você vai, a fundação te toma o dinheiro da obra inteira que você pensou que ia fazer. Nunca, vocês já viram isso? Você pensou numa obra, aí você falou assim, eu vou fazer um negócio bonito aqui, e eu vou gastar tanto, você começa a cavar buraco, o dinheiro vai todo no buraco. Se você nunca passou por isso, agradece a Deus, erga a mão e fala assim, Senhor, obrigado que eu nunca passei por isso. Melhor não é o fim? O que é que tem no fim dessa construção? Não tem uma casa? Não tem uma edificação? O fim é melhor do que o começo. Aí tem gente que começa bem. E aí Jesus vai dizer assim, olha, qual é o homem que não se assenta e vai primeiro calcular se ele tem dinheiro e condições para começar uma obra e terminá-la?
para que então, não ocorrendo que ao findar dos recursos, ele não tenha acabado, e as pessoas então olhem para ele e digam: você não conseguiu. Assim é o preço do reino. Jesus está falando isso por causa do reino. Quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos saber que a vida do cristão, ela tem que ser dessa maneira. Você não começa crente, fiel, fervoroso, com toda a sua vida resolvida diante do Senhor. Você começa a sua fé como? Primeiramente, entregando sua vida para Jesus. E depois você tem um processo. Esse processo é de quê? Qual que é o processo que o crente vive? Santificação. Você tem uma caminhada, você tem uma trajetória, você tem que se santificar. Agora, irmãos, não é muito melhor uma pessoa já experimentada, não é muito melhor uma pessoa que já viveu e que agora já tem intimidade com o Senhor, uma pessoa que já tem a capacidade de discernir as coisas do Espírito, não é muito melhor do que aquela que acabou de chegar e não sabe para onde vai, ainda não está sabendo muitas coisas? Não é melhor? Muitas pessoas não estão considerando o fim. Muitas pessoas veem como fogo de palha, como o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela. Muitas pessoas estão vivendo a vida e elas dão aquele estouro, e nós vemos pessoas que dizem assim: agora eu sou crente, agora eu sou novo convertido, agora o negócio vai, porque é assim, vai, faz aquele barulho, e dá um ano. Cadê? Foi para onde? Não tem firmeza. Jesus vai dizer que aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, ele é como aquele construtor insensato, que construiu a sua casa onde, irmãos? Na areia. E quando vieram os ventos, as chuvas, não teve sustentação e então caiu. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele é como o homem sensato, que construiu a sua casa onde? Numa rocha. E certamente o homem que constrói a casa numa rocha, ele vai gastar um pouco mais de tempo. Ele vai gastar um pouco mais de recurso. O prazo vai ser um pouquinho maior. Mas ele não vai despencar quando as ondas vierem, quando os ventos vierem, quando as tempestades vierem. Salomão vai dizer então: olha, vamos considerar o fim das coisas. Porque muitas pessoas estão querendo viver bons começos. Muitas pessoas estão aflorando no começo da vida e elas então vão viver uma vida que lá no final é de desgraça, de depravação, de desespero e de morte. E deixa eu te contar uma coisa e eu vou encerrar por aqui. Semana que vem nós continuamos e aí eu termino o capítulo 7 com vocês na semana que vem, se assim Deus permitir. Satanás, ele apresenta uma vida que no seu início é como? Fácil. Satanás apresenta uma vida fácil. Satanás apresenta para as pessoas uma vida onde ele oferece para elas recursos imediatos. Onde ele apresenta para essas pessoas prazeres imediatos. Satanás, ele oferece para as pessoas uma vida onde, se você então vender a sua vida para Satanás, ele vai conceder a você tudo aquilo que você quiser aqui nessa terra. Esse é o início. Então você começa com uma vida de desfrute terrena. Só que uma vida entregue a Satanás, ela termina como, irmãos? Onde que ela termina? No inferno, com choro e ranger de dentes. Mas vamos pensar no cristianismo. Vamos pensar naquilo que Jesus oferece. O que Jesus oferece para a gente? Jesus disse assim: quem não deixar pai, mãe, irmão, irmã, sogra, a nora, quem não negar a si mesmo, não tomar a sua cruz, não é digno de mim. Jesus começa numa perspectiva inversa. Jesus, ele disse assim: se você quer me seguir, você tem que fazer o quê? Abre mão de tudo. Teve um jovem que perguntou para o Senhor Jesus assim: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus faz a primeira colocação para ele: guarda os mandamentos. Porque Jesus conhecia aquele jovem.
Aquele jovem era religioso, aquele jovem tinha conhecimento da lei, aquele jovem era alguém que estava ali, né, conhecendo, sabendo, eu sei quem é Jesus, o mestre, me diga aqui como é que eu faço para receber a vida eterna. E ele diz assim, eu guardo os mandamentos já, guardo os mandamentos, isso eu faço, um bom religioso. Jesus então diz assim, você quer ser perfeito? Quer a salvação? Você quer aquilo que verdadeiramente é precioso e valoroso? Vai, vende o que você tem, dá aos pobres, então vem e me segue. Vocês percebem que Jesus faz algo diferente do que o diabo faz? E por isso é muito perigoso e muito complicado quando você vai a uma igreja chamada evangélica e essa igreja está oferecendo para você uma vida de facilidades. Onde você vai numa igreja dita evangélica e essa igreja está oferecendo para você uma vida de farturas imediatas. Uma igreja que está oferecendo para você uma vida sem sofrimento. Então na placa dela vai ter uma faixa assim, pare de sofrer. Venha para cá. Nós somos a IBJ. Pare de sofrer. O evangelho não condiz com isso, vocês percebem? Porque quem oferece esta facilidade é quem? Satanás. É o diabo. O diabo chama Jesus e pega Jesus e leva Jesus. E ele começa a tentar Jesus. Ele começa a dizer, Deus, transforma aí, está com fome. Transforma a pedra em pão. O que Jesus responde? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele leva Jesus no pináculo do templo e vai dizer assim, olha, se você me adorar prostrado, se você me adorar, eu vou dar a você muitas coisas aqui, ó. Jesus fala para ele assim, não tentarás o Senhor teu Deus, não adorarás outros deuses. Eu perdi um pouco aqui a fala do texto, mas a verdade é essa. Porque ele vai te dizer assim, me adora. E Jesus fala assim, não, eu não adoro outro Deus a não ser o meu Deus. Só um Deus adorarás, só a Ele dará culto. Foi essa, né? Foi esse o texto que ele falou, né? Pronto, cheguei nele. Jesus foi tentado por Satanás, onde Satanás vai oferecer a ele coisas, sendo ele o Rei dos reis, Senhor dos senhores e dono de todas as coisas. Jesus, diferente de Satanás, chama a gente e diz assim, negue a si mesmo, tome a sua cruz, vem e me segue. Jesus vira para a gente e fala assim, olha, no final tem uma coroa, no final tem um reino, no final tem um lugar aonde não haverá mais lágrimas nem dor. No final tem um lugar, uma cidade santa, uma cidade celestial, aonde as coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Aonde que é? No começo ou é no final? É no final. Aquele que perseverar até o fim, será salvo. É melhor o fim do que o começo. Como está a sua trajetória de vida? Como está a sua caminhada? Você tem preferido reinados? Você tem preferido o status de rei? Você valoriza mais o poder do que uma boa reputação? Como está a sua vida? Você tem olhado para a vida e considerado que um dia você vai morrer? Você tem considerado que a mágoa te aperfeiçoa? Ou você quer viver só um momento de alegria? Ou você está buscando só um momento de satisfação e de festas? Ou você não está compreendendo a mágoa que talvez você esteja passando? Talvez você não esteja compreendendo a dor que você esteja sentindo hoje. Talvez você não esteja conseguindo compreender por que Deus permitiu e por que você tem vivido o que você está vivendo hoje. E você pode então considerar e aperfeiçoar o coração, como o apóstolo Paulo diz. Porque o poder de Deus, ele aperfeiçoa na nossa vida no momento de fraqueza.
no momento da dor, é no momento do luto. Talvez você tenha procurado ser um cristão, um evangélico e ser membro de uma igreja evangélica, ou procurar uma igreja evangélica para que a sua vida pudesse sair daquele estado de mágoa, de tristeza, de dor, de luto, de sofrimento que talvez você esteja vivendo hoje. E o Senhor verdadeiramente quer te tirar de lá. Ele quer tirar você de um abismo onde você tem posses que você não pode gastar. O Senhor quer tirar você de um abismo onde a insatisfação é morta, e Ele então preenche o seu coração com o dom da vida. Ele quer tirar você desse lugar de insatisfação. O Senhor quer tirar você de um lugar onde você tem perguntas e perguntas e perguntas e perguntas e não tem respostas. Porque Ele vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós temos um Jesus que nos dá respostas, até aonde Ele decide dar. Porque o próprio Salomão já disse, e ele vai dizer mais para frente, que tem os desígnios de Deus que Ele não deixou a gente saber. E aí tem um homem lá num abismo cheio de perguntas, onde ele quer descobrir os desígnios de Deus a todo custo, onde ele quer respostas que ele nunca vai ter. Mas quando nós nos encontramos com Cristo, nós podemos observar que o bem maior que nós recebemos foi quando Jesus morreu. A morte de Jesus foi o que nos deu vida. A morte de Jesus foi quem nos capacitou a ter vida e vida em abundância. Se nós não considerarmos a morte como algo precioso, nós desconsideramos aquilo que Jesus fez. E nós participamos de uma mesa, e nós cantamos, e nós falamos aqui de um vinho novo, e nós olhamos para a história onde um cordeiro é morto e entregue por nós. Se nós não olharmos para a morte com um olhar salvífico, nós não vamos conseguir passar por essa vida, irmãos. Nós não vamos conseguir sair de um abismo de perguntas sem respostas, de insatisfações e de dinheiro que você não pode gastar. O Senhor quer trazer para você hoje uma nova perspectiva, onde Jesus Cristo vem, e por causa da sua morte nós recebemos vida e vida em abundância, aonde por causa do seu sofrimento, o sofrimento vicário, é onde eu e você tivemos o privilégio de sorrir, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E agora nós podemos desfrutar o dom da vida, a vida que só Jesus Cristo pode nos dar. E nós recebemos então o que nós chamamos de regeneração, novo nascimento por causa da morte de alguém. Considere isso. Considere isso. Eu queria desafiar você a fechar os seus olhos agora e colocar a sua vida diante do Senhor, o seu caminho. Que caminho você tem trilhado? Você tem trilhado o caminho de um abismo, cheio de insatisfações, cheio de perguntas que você não consegue obter respostas, cheio de vaidades e conquistas e coisas que você não tem nem condições de usufruir? Ou será que você está vivendo as dádivas de Deus, onde Deus coloca na mão dos justos e dá a Ele o privilégio de desfrutar, considerando a morte como algo precioso que nos deu vida e vida em abundância, considerando que a morte vai chegar a nós e quando nós morrermos nós vamos viver uma vida eterna em Cristo Jesus, considerando que quando nós entendemos que o mundo é feito de aflições, nós então recobramos o ânimo, porque Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E nós conseguimos então passar pelas lutas, pelas aflições, pelas tristezas, pelos problemas, pelos conflitos, pelas guerras, e nós conseguimos vencer tudo isso, porque um dia o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, manifesto na morte de seu Filho, nos alcançou, nos dando vida e vida em abundância. E agora nós então aguardamos uma vida que vamos desfrutar com o Senhor. Se você
crê nisso, coloca a sua vida diante do Senhor e diz: Senhor, obrigado, Jesus. Agradece a Ele, que você possa então olhar para a vida de uma forma diferente. Deus, obrigado por esta noite preciosa. Obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de avaliar a vida, de olhar a vida com uma nova perspectiva, de saber que aquilo que é melhor para nós nem sempre é agradável aos olhos, e que possamos considerar todas as coisas que estão à nossa volta, para que possamos então viver uma vida digna diante do Senhor e desfrutar de todas as suas promessas, mesmo quando passamos pelas aflições, mesmo quando tomamos a nossa cruz, mesmo quando nos abdicamos de coisas terrenas, seja da família, seja do dinheiro, seja dos negócios, até mesmo da saúde, porque o Senhor trata com Jó, e Jó é afetado na sua saúde, e quando o Senhor faz a sua obra, o Senhor renova e transforma todas as coisas, e como o Senhor transformou a vida de Jó, um dia o Senhor transformará a nossa vida, e é na eternidade, é para sempre, não é mais temporário, e que nós possamos crer nisso nessa noite, em nome de Jesus. Que a sua graça se manifeste em cada coração, em cada família, para que possamos considerar a vida, mas também a morte, e possamos viver esta vida olhando para tudo aquilo que realmente é preciso, para que possamos então desfrutar de uma vida eterna com o Senhor. Obrigado por esta noite, obrigado por cada família aqui presente, por cada ato deste culto, e nós entregamos ao Senhor, confiados na sua bondade e na sua misericórdia. Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém.